Glória a Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu falei para você que hoje é noite de surpresa. Aleluia. E eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido neste lugar. Eu quero convidar aqui a irmã Maria das Graças. Por favor. A irmã Maria das Graças, para quem não conhece, ela é irmã do nosso irmão Carlos Eduardo, né? Ó, nome chique, Carlos Eduardo, né? E cunhada da nossa irmã Andréia. E ela tem vindo alguns dias aqui congregar conosco. E semana passada ela me chamou e disse: pastor, eu estou sentindo de unir com vocês, eu quero congregar aqui. E aleluia, louvado seja Deus. Ela está se sentindo bem, sentindo em paz, e nós estamos aqui. A igreja recebe a nossa irmã em nome de Jesus. Amém. Sinta-se acolhida, abraçada em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela vida dela, estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Maria das Graças, Senhor. Que o Senhor Deus a fortaleça a cada dia na sua caminhada, Pai. Eu sei, Deus amado, que de contínuo, Senhor, ela tem, meu Pai, lutado, Senhor, tem tentado, tem prevalecido, Senhor, porque está de pé, está aqui, Senhor. E que o Senhor Deus continue a cada dia, Pai amado, a ajudá-la, Senhor, a vencer. Que esta família, Deus amado, Missão Semear, Pai amado, seja para ela, meu Senhor, o acalento, meu Pai, o conforto, Senhor amado, que aqui ela alcance, meu Senhor amado, tudo aquilo que ela precisa na sua vida espiritual, para teu nome continuar sendo glorificado, Pai, através da vida dela, Senhor. Ser com ela, Pai amado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, está abençoado em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus pela vida da nossa irmã? Aleluia, louvado seja Deus, graças a Deus, ganhamos. Como Tamar lembrou, você pode ir trazendo, que através de você, pessoas vão ser abençoadas, amém? Agora eu gostaria que vocês colocassem de pé, em nome de Jesus. Eu quero receber aqui meu amigo pastor Júlio Centurião, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite ao nosso coração. E eu gostaria muito que você, abrisse o seu coração. Gostaria muito que você entendesse o que Deus tem para a sua vida nesta noite. Você me conhece e sabe, eu não insisto. Eu pergunto porque é a minha obrigação perguntar. Eu passei 1 ano e 2 meses, depois da última oportunidade do Itamar, perguntando para ele: e aí, que dia? Que dia que você vai pregar ou dirigir o culto? E eu sempre falo para as pessoas: e aí, que dia que vai ser a sua vez? E eu sempre digo: nunca se sinta pressionado, mas sim valorizado. Porque eu sei que Deus tem obra na sua vida. Eu sei que você tem de Deus na terra. Porque Deus não te trouxe aqui por um mero acaso, simplesmente para ser mais um, não. Tem muita coisa para acontecer no teu ministério. E hoje Deus me deu a alegria de ver meu irmão ministrando, dirigindo o culto e abençoando as nossas vidas. Porque uma palavra inicial dessa eu podia pedir desculpa, pastor, deixa, fique em paz. Ainda dá tempo, não. pastor. Mas é brincadeira, pastor. Imagina, esse pastor, eu tenho um carinho muito grande por ele, amados. Porque desde o começo, ele sempre nos apoiou, acreditou em nós, veio ministrar aqui. Quem lembra da outra vez que ele ministrou lá em cima? Só tem 4. Só tinha 4 lá em cima, pastor? Não, tinha mais um. E foi uma bênção, com muito respeito, com muito carinho, nós recebemos ele nesta noite. Eu brinco porque ele me conhece, eu conheço ele
ele sabe do respeito e do carinho que eu tenho pelo ministério dele. E eu sei que nós vamos continuar orando pela vida dele e ele vai trazer uma palavra do céu para o nosso coração. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero, Pai, te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo. Aqui está teu pequeno, meu Senhor amado, que o Senhor tem usado, meu Pai, e eu sei, meu Senhor, que o Senhor, Deus amado, usará de maneira surpreendente e especial nesta noite, Pai. Pai, toma nas tuas mãos, meu Senhor, oh Deus eterno, Deus glorioso, Deus maravilhoso, que a tua noiva, a tua igreja, venha estar atenta a ouvir, Senhor amado, a sua voz, ó Deus. Pai, entra, meu Senhor amado, Deus eterno, meu Senhor da glória, nesta noite, com o teu prover, com o teu agir, com o teu sobrenatural através da tua palavra, Pai. Eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo continue com liberdade entre nós, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor, amém? Você pode tomar o seu assento, por gentileza. Fiquem na liberdade do Senhor. Nós estamos na casa do Pai. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo ao Senhor, principalmente por esta família da fé. Aqui, igreja Missão Semear. Pastor Erlan, sua esposa, Paula. Amém. Eu estava com Dalva aqui na cabeça. Quem que é Dalva? E a sua casa, amém, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o ministério, a liderança, os irmãos congregados que aqui estão. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui com os irmãos nessa noite feliz, neste santo lugar. Nós marcamos um encontro com Deus. Aliás, Ele marcou um encontro conosco nessa noite. Amém? Ele nos convocou, o Espírito os convocou a nós estarmos aqui, irmãos. E então, quando o irmão o Itamar abre o culto dirigindo uma palavra de adoração, uma palavra de busca ao Senhor, o Senhor já estava ministrando e confirmando ao meu coração a palavra que ele colocara para estar compartilhando com os irmãos. Então eu louvo ao Senhor, porque sim, igreja do Senhor, é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. E enquanto se pode achá-lo. Enquanto se pode achá-lo. E eu sinto muita liberdade no Espírito, pastor Erlan, nessa noite, juntamente com os irmãos aqui. O meu nome é Juliano Centurião, assim como o pastor disse. Eu sou casado com a goiana mais linda de Nova Mutum. O nome dela é Lamar Helena, uma leoa de Deus. E nós temos uma filha que chama Helena. Ela tem 6 anos e ela é minha intercessora também. Só que ela dormiu agora. Na hora de vir ao culto, ela capotou. E aí minha esposa ficou com ela. A gente está com a moto só agora. Eu falei, não, fica na paz, fica na bênção. Depois a gente compartilha a mensagem. Fica intercedendo por mim, e a Helena dormiu. Assim como o salmista diz que faz repousar em pastos verdejantes. Ela está repousando lá em casa. Amém, irmãos? Mas a Helena já é uma intercessora. Glória a Deus. E eu já quero agradecer ao Senhor por este momento e também testemunhar, pastor Erlan. Há umas 2 semanas atrás, eu estava contigo aqui, nós conversávamos, e me veio a notícia que a minha mãe não estava bem, né, lá no Paraná, e aí pedi para o pastor dirigir uma palavra de oração, e o pastor orou comigo, e nós recebemos essa palavra no reino do Espírito, e a minha mãe, ela está bem melhor. Ela restaurou a sua saúde, e essa semana ela pôde e está na escola bíblica dominical. Ela pôde estar lá servindo ao Senhor. Ela congrega na Igreja Assembleia de Deus, lá no Paraná. E a minha sobrinha levou ela. E ela foi
na escola bíblica dominical e ela combate um bom combate da fé. E se esse jovem que está diante de vocês nessa noite, aqui ministrando a palavra do Senhor, estou aqui, é porque Deus aprove ao Senhor e aprove ao Espírito de Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, inundar o coração da minha mãe. E ela, enquanto eu estava perdido no mundo, perdido de sexo, drogas e rock and roll na minha adolescência, ela estendia as mãos e ela orava por mim, e ela não desistiu, e hoje eu estou aqui. Sim, eu sou um milagre de Deus, e eu digo sim, é possível, porque para o Senhor nada é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então creia na oração, creia na intercessão, creia que Deus pode agir. Nós aqui, o pastor liberou uma oração, e no reino do Espírito, nós tomamos posse e ela foi curada. Ela está renovada. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, por gentileza. Os irmãos que também estão nos acompanhando pela transmissão. No Salmo de número 103. Abram as vossas Bíblias no Salmo de número 103. Glória ao nome de Jesus. Salmo de número 103. Nós vamos estar lendo apenas os 5 primeiros versos deste salmo riquíssimo da palavra do Senhor. O salmo de número 103, eu leio ele na minha versão revista e atualizada. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, de sorte quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Este salmo que nós acabamos de ler, irmãos, é um salmo de Davi, é um salmo maravilhoso da palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é viva e eficaz. E este salmo nos convida a bendizer o nome do Senhor. Assim como este culto, esta reunião foi introduzida para nós adorarmos ao Senhor e na beleza da tua santidade cantar louvores a Ele, independente das circunstâncias, independente da situação. O salmista relata aqui e deixa registrado para bendizer ao Senhor. E é maravilhoso isso, irmãos. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é as bênçãos do Senhor na vida dos seus filhos. Os benefícios do Senhor para os seus filhos. Diga comigo, os benefícios do Senhor na vida dos seus filhos. Meus irmãos, há bênçãos do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Há maravilhas do Senhor na nossa caminhada com Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor é conosco. O Senhor é sobre nós. Ele diz no verso 1 aí: e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Os irmãos lembram ali no início da história do povo de Israel, no livro de Deuteronômio, quando Deus dá as leis a Moisés, a palavra que o Senhor libera ali para os filhos, para as bênçãos dos seus filhos. Ali o Senhor diz que o primeiro mandamento, os irmãos lembram: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele diz: ouve, ó Israel. É o Shema Israel. É a oração que os judeus fazem 3 vezes ao dia,
Ouve, Israel, ele chama a atenção para que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ame ao Senhor de todo o seu coração. Irmãos, não há meio termo para nós que somos um povo eleito, nação escolhida do Senhor. Ou é tudo ou é nada. O Senhor não aceita meias medidas. Sabe por quê, pastor, amigo, irmão? Ele não aceita meias medidas, pois quando ele envia o seu filho ao mundo, ele oferta tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, por amor a mim e a você. Sendo nós ainda pecadores, em nós não havia nada, em nós não há nada. É lindo quando o irmão Itamar diz, ele fala das suas imperfeições. Isso é uma virtude. Nos dias de hoje, no mundo contemporâneo ao qual nós estamos vivenciando, irmãos, as pessoas muito voltadas a si mesmas, em si mesmadas, o ego exacerbado, as pessoas infladas. Não sei vocês, mas se você for, aqui eu falo com as lideranças espirituais, falar de uma forma, dar uma direção, com amor, quando a pessoa, ela espana, a pessoa se dói, o ego, o orgulho. Em nós não há nada de bom, irmãos. Vocês lembram do profeta Isaías? Que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Os irmãos sabem o que significa isso, né? Então o Senhor olha da sua glória eterna, reluzente, diante do maior louvor, da adoração dos anjos, de tudo lindo e belo, reluzente. Ele olha para a sua criação, para a sua criatura que somos nós, a sua imagem e semelhança, e ele vê que nós, eu digo nós porque no primeiro Adão nós corrompemos e nós nos afastamos do propósito original do Senhor. Ele olha para a devassidão, para a queda, mas na sua eternidade ele tem um plano de salvação, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação dos séculos, na eternidade. Então ele olha, ele se despiu da sua glória, ele se despiu da sua majestade, ele se despiu da onde ele estava, e ele veio, e ele habitou no ventre de uma jovem, passou 9 meses na gestação daquela mulher, daquela jovem, e ele nasce, e ele reluz com um propósito, resgatar a sua criação. Religaire, religião, religaire, religar, aquilo que foi desligado, nós somos religados com Deus. Por isso que eu compreendo quando o Davi, o salmista Davi diz, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, sem reservas, extravagante, se lançar aos pés do Senhor. A gente muitas vezes fica meio termo, fica meio ali acanhado, fica meio ali tímido. É claro que cada um tem o seu temperamento, cada um adora a Deus à sua maneira, me permita dizer, mas irmãos, no quesito de bendizer e adorar ao Senhor, nós não precisamos ter reservas, nós não podemos ter reservas. Tudo que há em mim bendiga o seu nome, é tudo. Ou é tudo ou é nada, irmãos. Ou ele é Senhor das nossas vidas, ou ele não é das nossas vidas, é da vida de outro, daquele que se entregou. Ele não aceita o segundo lugar, não. Porque o salmista diz assim, que ele é o único Deus, o Senhor é o único Deus, e todos os outros deuses são falsos. Os outros são falsos. O único Deus verdadeiro é o Senhor. Ele não nos engana. Os irmãos lembram do Salmo 84? Quão
Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, suspira aí, irmãos. Você que está vivo, suspira aí. E desfalece. Suspira, suspira de novo aí, irmão. E desfalece. Pela presença do Senhor. Ele diz que são amáveis os tabernáculos do Senhor, os filhos de Corá. E este salmo, pastor, ele é interessante porque os filhos de Corá são aqueles que estavam na rebelião lá, que levantou contra Moisés. Os pais foram aniquilados, foram mortos. Presta atenção, os pais dessa família que escreveu esse salmo foram aniquilados e mortos, ok? Por quê? Por uma ordem do Senhor, porque Deus é quem trata com o rebelde. Amém? Então, os pais deles, os avós, tataravós, foram mortos por uma ordenança de Deus. Não foi o inimigo não, foi Deus que consumiu. E se eles fossem da geração mimimi, pastor? Você que está me ouvindo, se eles fossem, como é que eles falam? Nutella? Nutella. Se eles fossem Nutelinha, ai, dodói. Os caras falam uma coisa, hoje os caras saem da igreja, mas e se matar os pais deles? Irmão, está na Bíblia isso aqui. Amém? Então os avós foram mortos, mas eles compreenderam no decorrer da sua caminhada que foi o Senhor quem os chamou, que foi o Senhor quem os tirou do Egito, foi o Senhor quem tirou da escravidão. É Deus quem tem um plano então, meu irmão. Amém? Vocês me compreendem? Então eles permanecem, então os seus filhos compreendem, eles servem no sacerdócio, na casa do Senhor, no templo do Senhor, e eles ficam como um varão que está lá na porta, eles ficavam na porta lá, recebendo as pessoas, e cada um vinha de uma tribo distante, porque eles subiam uma vez só para adorar no templo, uma vez no ano, e traziam sacrifícios, e o Salmo 84 é lindo, e eles iam vindo, então eles iam prosseguindo, que naquela época não tinha Uber, eles vinham andando e chorando e cantando ao Senhor e levando a sua oferta de sacrifício ao templo. Mas quando eles chegavam, eles relatavam isso, que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Ah, como eu anseio estar aqui, como eu suspiro a minha alma de estar diante do Senhor, para adorá-lo, para render glórias, render louvores e render a adoração que é devida ao seu nome, Jesus. Eles ansiavam estar diante do templo. Aí ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Um local no templo o passarinho encontrou, pastor, para ficar aninhado ali, para ficar ali, sabe, nessa linguagem simples que a Bíblia traz. E aí no mesmo versículo ele diz na parte B: eu, aí ele chama para os teus altares, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, eu encontrei os teus altares. Então eles ansiavam estar na presença do Senhor. E aí eles falam que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 lá fora, na tenda da perversidade. E leia o Salmo 84 depois, amém? Então, irmãos, tudo que há em mim, o primeiro mandamento nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, de toda a sua força, meus irmãos. Nós precisamos amar a Deus. E esta é uma decisão que o pastor não pode tomar por você, que a irmã não pode tomar, e que nem o teu esposo, nem a tua esposa. Por você, não. Ele pode tomar por ele. Quem tem que tomar a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas é eu e é você. Somos nós. Eu gosto de observar a vida do apóstolo Paulo. Eu gosto de observar a vida deste homem que antes era perseguidor do Evangelho e depois Deus o permitiu que ele fosse perseguido por causa do amor a Cristo. Foi o homem que escreveu a metade do Novo Testamento.
Depois de Jesus, foi o maior missionário que já pisou nessa terra. O apóstolo Paulo, o maior líder do Evangelho depois do Senhor Jesus Cristo. Um dos maiores teólogos do Evangelho depois do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na minha humilde opinião. E o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos irmãos de Efésios. E é interessante que no capítulo 1, quando ele começa a saudação apostólica, no verso 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele começa bendizendo ao Senhor. E sabe, irmãos, o interessante aqui, que ele fala sobre as bênçãos espirituais. E essa bênção espiritual é um lugar, e este lugar é em Jesus. Uma das palavras-chave da carta de Efésios é em Cristo. Quer dizer, você é abençoado em Cristo. É em Cristo Jesus. Então o lugar da bênção é o Senhor Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele não está nos palácios de Roma, ele não está a bel prazer, a sua conta corrente não está completa, não está cheia, aliás, ele não está com as maiores vestimentas. O contexto a qual ele está é uma prisão, é uma masmorra, ele está aprisionado, ele está com um guarda ali à porta da prisão, e ele está nesse contexto, e dentro deste contexto, ele encontra um lugar no seu espírito, na sua alma, para bendizer o nome daquele que vive. Sim, Jesus, o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã que me ouve nessa noite, qual é a situação em que eu e você está, para nós podermos bendizer e adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele sabia da sua condição, que não era das mais favoráveis. Ele sabia que cedo ou tarde o imperador iria pedir a sua cabeça iria passar a fio de espada. Mas ele encontra no seu espírito a adoração a Deus. Por isso que é de dentro para fora. Por isso que nós não precisamos de circunstâncias e situações que nos movem para que nós possamos adorar e levantar um altar de adoração ao Senhor. Porque o rio de Deus, ele flui de dentro para fora, de dentro para fora. O reino não está lá ou lá. Lembra quando Jesus disse que o reino está dentro em vós? Aplauda Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. É aqui dentro de nós que tem que fluir este altar de adoração. O apóstolo Paulo foi um cara incrível. Ele expressou a graça do Senhor Jesus. Lembra deles? Ele e o seu companheiro de ministério Silas. Lembra dos dois, Paulo e Silas, e o episódio da prisão. Mas antes disso, irmãos, eu quero ler um verso, só um verso com vocês. Não precisa nem abrir a sua Bíblia, creia em mim. Capítulo 16, verso 16. Obrigado, querido. De Atos dos Apóstolos. Aconteceu... Verso 16, capítulo 16 de Atos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, guarda isso, nos saiu um encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se para o Espírito, ele voltou para o Espírito que estava sobre aquela jovem. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e na mesma hora saiu. Irmãos, para falar sobre esse contexto de bendizer ao Senhor e adorar ao Senhor, a despeito da situação, eles saíram para onde? Para o lugar de... Eles saíram para ir orar. Eles saíram para buscar a face do Senhor enquanto se podia achar. A igreja primitiva nos ensina muito, porque esses dias conversando com um pastor amigo, pastor Marcel, ele me disse: Centurião, como que a igreja primitiva ansiava pela volta de Jesus? Eu falei: é verdade, pastor. Para eles Jesus ia voltar agora à noite ou amanhã de manhã. Então eles oravam, buscavam, evangelizavam, eles iam para cima. E tinham tudo em comum. Por quê? Porque eles ansiavam a volta do Senhor. E o Senhor, este ano de 2020, teve que parar uma movimentação mundial para trazer ao coração e à mente da humanidade que quem é que governa o universo é Ele, e não o homem. E muitos se converteram, muitos voltaram para a casa do Senhor, e também muitos que estavam na igreja do Senhor, mas estavam em cima do muro, estavam ali só por conveniência ou só por uma situação, eles se desgarraram, eles saíram. Porque servir a Deus não é para qualquer um, irmãos. Não é para qualquer uma também não. Servir a Deus são para guerreiros do Senhor. Lembra de Jesus falando: o caminho é estreito, a porta é estreita, largo é o caminho que conduz para a perdição. Sabe, irmão, servir a Deus não é para qualquer um. Por quê? Porque nós temos batalhas, temos lutas. Mas assim como Jó disse: eu sei em que eu tenho crido, como a canção que as irmãs cantaram. Jó tinha tudo para se suicidar, para ser um depressivo. Tinha tudo. Era o homem mais íntegro da face da terra, daquela região. Era o homem mais santo. Ele sacrificava pelos filhos. Se porventura meus filhos pecarem contra o Senhor, eu não sei, mas eu já vou estar sacrificando por eles. Olha o entendimento, a revelação de busca ao Senhor que este homem tinha já naquela época. Ele sacrificava pelos filhos, por ele, pela casa. E de repente um chega, dá uma notícia, outro chega, dá uma notícia, outro. Meu Deus. Nós sempre falamos da mulher de Jó. Mas eu quero pedir a permissão aqui por... Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Cadê as mães? Foram quantos filhos que foram mortos? 10, né? 10 de Jó? É isso? Me ajuda aí, irmão. Todos os filhos no mesmo dia foram mortos. Vamos olhar com mais carinho para essa mulher, gente. Tá certo que ela liberou uma palavra que não é de entendimento. Mas imagina uma mãe, seus 10 filhos ser mortos no mesmo dia. Você vê lá 10 caixão. Fala misericórdia, irmão. Então nós temos que ver por esse prisma também a mulher de Jó. Ela faltou com entendimento, mas depois ela se converteu, né? E no final o que Deus fez? Restituiu em dobro. Por isso que ela permaneceu, ela viu tudo ali e permaneceu fiel, junto com seu esposo no propósito. Então por isso que não é para qualquer um servir a Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. Você rompeu com muitas batalhas. Você que está ouvindo essa mensagem, rompeu com muitas batalhas para estar aí, tanto entretenimento no nosso mundo hoje, mas você separou este momento para buscar ao Senhor. O apóstolo Paulo saiu para o lugar de oração. Ele não saiu para brincar, não saiu para oba-oba, ele saiu para o lugar de oração. E onde termina isso? Numa prisão. Mas veja lá
no verso 25, quando eles estão presos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E os demais companheiros da prisão escutavam o meu e o seu louvor. Tem pessoas que estão aprisionadas, que eles estão ouvindo a sua voz. Por isso, meu irmão e minha irmã, cante mais alto ao Senhor. Cante um cântico de adoração. Fica-lhe bem um canto de louvor. Cante, cante, cante ao Senhor. Mas pastor, eu estou chorando. Pastor, eu estou em lágrimas, eu estou em pranto. Adore ao Senhor. O contexto deles era prisão. Eles estavam acorrentados. Mas à meia-noite, e eles saíram para orar. Eles tinham tudo para falar: Deus, nós saímos para fazer a tua obra. Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Eu vou largar esse ministério, eu vou largar essa missão. Ei Silas, vai, deixa esse negócio de servir ao Senhor, porque olha aqui, nós saímos para orar, para buscar Ele, e olha aqui onde a gente parou. Mas não, eles não tinham este sentimento. Pelo contrário, eles tinham um coração de adorador. E eles cantavam ao Senhor, e os em volta ouviam. Irmãos, nós temos que compreender que o culto, aqui essas quatro paredes nós nos reunimos, mas o culto ele acontece na região espiritual. Nesse momento eu e você, o nosso espírito está no mundo espiritual, cultuando ao Senhor, declarando palavras, combatendo o bom combate. E no reino do Espírito, as igrejas que de Nova Mutum, que servem ao Senhor, eles estão neste mesmo propósito lá, no reino do Espírito, combatendo e adorando ao Senhor. Nós temos que ver neste prisma, irmãos. É ali que está acontecendo um culto ao Senhor. É no reino do Espírito. Então eles cantavam ao Senhor. O verso 2 do Salmo 103 nos diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, isso aqui é muito forte. Diga comigo: não se esqueça. Sempre os colegas que ministram, sempre não, alguns falam assim: olha para o irmão que está do seu lado, vira para ele, mas não faça isso agora. Coloca o dedo indicador assim no meio do seu peito, você para você mesmo, e diga: não se esqueça. Mais forte: não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Irmãos, nós somos tentados e muitas vezes nos esquecemos do que Deus fez ontem, hoje, às vezes meio-dia você orou a Deus, Deus entrou com a providência e agora você já esqueceu. Irmãos, nós precisamos fazer como o profeta Jeremias. Os irmãos conhecem a história que ele profetizou ao povo de Israel: não façamos isso, vocês vão desagradar o Senhor, os babilônicos vão nos levar cativos, eles vão vir, vão nos açoitar, vão tomar as esposas, os filhos, vão forçar as jovens, vão pegar os nossos príncipes. Não façam isso contra o Senhor, não façam isso. E o profeta profetizava, e o coração do povo estava duro. Vocês lembram da história? O que aconteceu? Veio o inimigo, tomou o povo de Israel cativo. E quem que foi junto com eles? O profeta. Agora imagina esse profeta. Irmãos, imagina o encargo profético sobre a vida de Jeremias. Ele falou: eu avisei, mano. Eu avisei, meu irmão. E olha aqui, então ele foi junto, irmãos. Ele foi junto. Foi lá, vocês conhecem a história. Ficou no pátio lá. Aí vinha falar com ele, vinha o moço, vinha o outro, vinha. E o povo escravizado, o povo de Deus. Mas na sua
no seu registro em Lamentações, no registro em Lamentações, no capítulo 3, verso 21, você conhece a adoração do profeta em meio ao caos ali. Lamentações, Jeremias, muitos irmãos pulam esse livro, mas lê esse livro, irmãos. A escuridão e o caos tomava conta do povo de Israel. As mães não tinham mais leite no seio para amamentar os seus filhos, desfaleciam, morriam de fome. O povo de Deus sacrificava a Moloque, um Deus que tinha uma entidade que tinha uma bacia de bronze na sua mão, e as mulheres lançavam os filhos lá para queimar. O povo de Deus estava em apostasia, em rebelião, trevas, escuridão, e o profeta no meio daquilo, irmãos. As jovens foram forçadas, tudo acabado, arrebentado, e o profeta Jeremias, no íntimo do seu ser, no seu espírito, na sua alma, ele clama: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor dos exércitos. Aleluia. Mesmo em meio a este caos, ele brada no seu espírito: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A situação não era favorável, mas ele sabia que o povo de Israel tinha uma promessa de um Redentor, de um Libertador, de um Messias. Põe-te em pé, igreja, põe-te em pé agora, você que pode, levanta suas mãos aos céus. Ele sabia que no seu espírito, ele lembrava de uma promessa, que haveria sobre Israel um reinado de paz, de libertação. Adore ao Senhor, invoque o nome dele, igreja do Senhor. Aleluia. O cenário era de escuridão e caos, mas ele traz à memória o que lhe dá esperança. Traz à memória o que lhe dá esperança. Ele diz que a fidelidade do Senhor renova-se a cada manhã, a misericórdia do Senhor. A prova disso, meu irmão e minha irmã, é nós estamos aqui nessa noite, sabe por quê? Quando nós colocamos os pés, quando saímos da cama, colocamos os pés no chão, a misericórdia do Senhor já havia nos envolvido. Quando você abriu os olhos nessa manhã, antes mesmo de levantar, a misericórdia do Senhor se renovou 100% na sua vida. E eu e você estamos aqui nessa noite. Por isso que a Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Pode se assentar, mas aplauda ao Senhor. Traga à memória o que lhe dá esperança. Saia do seu passado de derrota, do seu passado de traição, do seu passado de frustração. Deus vai fazer tudo novo de novo. Nós cantamos. Eu cantei antes aqui, e eu acredito muito naquilo que eu canto. Deus vai fazer tudo novo de novo. Nesses dias aí de pandemia, tem muito se falado um novo normal. Então os caras pensam: é uma nova palavra, um novo normal, e a Bíblia já diz há muito tempo que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Diante da situação atual, a qual você tem vivido nesses dias, ou nestes anos talvez, você tem adorado ou você tem reclamado? Não olha para ninguém, para você essa pergunta, para mim, para o Juliano essa pergunta. Juliano, você tem
adorado ou reclamado? Seja sincero contigo. Essa noite é noite de cura sobre a sua vida. É noite de restauração do Senhor. Responda só para você. Nesses dias você tem adorado ou você tem reclamado? Sabe, irmãos, o que fere o coração de Deus é a murmuração. O que é a murmuração, pastor? Reclamar baixinho, ficar reclamando, choramingando. Deus liberta o povo de Israel, o povo judeu, 400 anos debaixo do jugo de Faraó, da mão pesada de Faraó. E tem uma condução para o povo no deserto. E tem uns lá que estão com saudade dos pepinos do Egito, saudade das iguarias do Egito. Aliás, iguaria, eles nem comiam iguaria, era escravo. Saudade das sobras. Sabe, irmãos, e começam a murmurar ao Senhor. E isso fere o coração de Deus. Pelo contrário disso, nós temos o exemplo de Jó, que nós cantamos aqui. Que mesmo em meio a toda aquela adversidade, ele clama ao Senhor. Jó era muito crente. Ele clama ao Senhor, ele falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, para o pó. Do que nós construímos, irmãos, é para o reino do céu. Se você já nasceu de novo, eu me dirijo a você. Juntai para vós tesouro no reino dos céus, onde traça nem ferrugem, onde os ladrões não escavam e roubam. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas desesperadas, perdendo os patrimônios. Isso é ruim. Mas o maior patrimônio que eu e você não devemos perder, a nossa identidade em Cristo Jesus. Aquilo que nós construímos no reino espiritual é eterno. Isso nós precisamos zelar, orar e guardar. Quem me compreende, diga amém. Vamos avançando. As bênçãos, os benefícios do Senhor na vida dos seus filhos. Agora vai começar a mensagem. O perdão, irmãos. O perdão, quem aqui já foi perdoado em Cristo Jesus? Ah, o perdão é maravilhoso. O perdão nós encontramos, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não é uma ou outra, é todas, irmãos. Ele é quem perdoa. Deus em Cristo nos perdoou de todo o pecado. Lembra Jesus em uma casa, muitas pessoas ali por fora, alguns homens amigos levam um paralítico. Quem lembra dessa história? Eles não conseguem entrar na casa, então eles articulam ali, eles olham, colocam uma escada no eirado, abre o telhado, coloca o sujeito na frente de Jesus. Fala da amizade, fala da intercessão, fala de trazer alguém para o culto. Tem que trazer no culto, irmãos, onde a palavra está sendo liberada. E Jesus faz um milagre. Ele fez na sua vida. Ou você era gente boa? Eu não era. Eu acho que eu era, mas não era não. Coloca aquele homem lá, que é a primeira palavra que Jesus fala: filho, estão perdoados os teus pecados. Glória a Deus, mas os religiosos ficaram loucos. Os fariseus, os teólogos da época, pastor, quem é este que perdoa pecados? Há somente um que perdoa pecados, que é Deus. Eles não tinham reconhecido ainda a figura do Cristo, que era a imagem e semelhança do Pai. Então por isso que eles questionam. Jesus dá uma ordem com a autoridade que foi lhe dada em meu nome. Aliás, ele fala: filho, levanta-te, toma o teu leito e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade nos céus e na terra. Toma o teu leito, levanta e anda. E o homem deu um salto e saiu andando. Por quê? Porque ele perdoa pecados e ele cura enfermidades, e ainda cura hoje, nos dias de hoje. O perdão do pecado. Mas pastor, é muito difícil perdoar. Você nem sabe o que aconteceu comigo. Você pode estar pensando, mulher ou homem, você não sabe, rapaz, o que aconteceu comigo para você falar que eu perdoo. Irmãos, deixa eu te dizer algo. O escritor Max Lucado, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, que o perdão, ele não é fácil.
Ou perdoar é fácil? Levanta a mão aí que acha que é fácil perdoar. O escritor diz assim: o perdão não é fácil, sabe por quê? Porque o perdão, ele não é humano, ele é divino. Então, no âmbito humano não é fácil. Por quê? Porque quando eu estou na carne, quando eu estou na carne eu não consigo perdoar. E ele se torna mais fácil, entre aspas, quando acessamos a graça através de Jesus Cristo, Filho de Deus, e então ele se torna divino, e nós compreendemos que eu e você estávamos no reino das trevas, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e então eu e você compreende isso, que nós merecíamos a escravidão e o inferno, porque nós estávamos desgarrados do Senhor, e mesmo assim Deus em Cristo nos perdoou, então nós liberamos o perdão. Ele é divino, por isso que tem tempo, por isso que leva anos, tem cicatrizes e marcas que carregamos pela vida muitas vezes. Mas se você crer, nesta noite o Senhor irá te alcançar. Aliás, Ele já te alcançou. Eu creio. Tem corações aqui sendo curados pelo Senhor nesta noite. Corações sendo curados pelo Senhor. Eu realmente não sei e não tenho ideia, mas o Senhor sabe. Robando corobalabasho. Sabe, irmãos, quando os irmãos de José, os irmãos dele, irmão de sangue, o pegam ele, rasgam as suas vestes, matam o animal, suja de sangue. O outro chega e intercede por ele, Gerson, salvo engano. Não mata ele, vamos jogar, vamos vender, vamos... Era irmão, mano, não é irmão de igreja, é irmão de sangue. Os caras cresceram junto, eles brincavam junto, repartiam a comida junto, caçavam, brincavam junto, pastor. É irmão que fez isso com ele. E ele é vendido, vocês conhecem a história, vai à escravidão, como escravo ao Egito. Mas antes de acessar ao palácio, ele passa por isso. Se ele não tinha um coração perdoador, quando eles na prisão, eles lembram que aquele é José, a qual traímos, ele vai nos matar. Se ele não tinha um coração que foi inundado pela graça e a misericórdia do Senhor, ele tinha mandado matar eles. Mas ele foi trabalhado pelo Senhor. Ele foi moldado pelo oleiro. Deus está falando com gente aqui. Está sendo moldado pelo oleiro. Não está fácil. Há lutas, há batalhas espirituais. Mas o Senhor está sobre você. O Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não desista do propósito, do chamado. Foi numa noite na prisão e na manhã no palácio. Mas não porque havia mérito em José, foi porque a graça do Senhor era sobre ele. E então foi cumprido o propósito. Saúde, irmãos. Ele sara todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós não seremos sarados. Isso é profético. Se eu creio nessa palavra, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu e você já somos sarados pelas pisaduras que fizeram em Cristo Jesus. Porque lá em Gênesis, quando o evangelho é anunciado, quando Deus diz para a serpente que haveria inimizade entre ela e a mulher, simbolizando Satanás e a igreja, e que ele feriria no calcanhar as garras do inimigo, as presas de Satanás, cravaram Jesus na cruz. E o meu Senhor e o seu Senhor subiu aquele Calvário, e aquilo não foi só apenas um filme da Globo. Ele subiu aquele monte do Gólgota, de onde os historiadores dizem que Jeremias clamava pela restauração de Israel no mesmo lugar, o lugar da caveira, porque eu ainda não fui lá, mas
irmãos, historiadores que foram lá, diz que o Gólgota é semelhante a uma caveira, onde o Senhor foi crucificado. Lá o inimigo cravou as suas presas no Senhor. Lá o Senhor sangrou até a última gota de sangue, naquela cruz do Calvário. E Ele sofreu e Ele padeceu escárnio, zombaria. E Ele foi castigado, torturado e zombado. Puseram uma coroa de espinhos nele e diziam: salve, Rei dos Judeus. E enquanto Ele estava na cruz, alguns diziam: salve-te a ti mesmo, desça dessa cruz. Mas Ele tinha um propósito e uma missão por aqueles que ainda viriam de vir, que são eu e você. E Ele fica naquela cruz e Ele sofre aquela dor de morte, a rude cruz que o Senhor enfrentou por nós. E Ele foi até o fim, e Ele morreu e Ele expirou. Ele diz: Lama, lama, sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus o desamparou naquele minuto, naquele instante? Porque todo o pecado da humanidade, de todos os tempos e todas as épocas, estava sobre Jesus, estava sobre o homem Jesus, e o Senhor não pode contemplar com o pecado. Então eu imagino o Pai vendo o seu Filho, o Cordeiro Santo, que não tinha pecado, sendo pecado ali pelos humanos, pela raça humana. Então o Senhor vira o seu rosto, e o Senhor padece ali. E o inimigo pensa que logrou vitória, ele logrou êxito. Pronto, matamos o Messias, matamos, agora o povo de Deus vai ficar escravo de nós para sempre. Mas havia uma promessa, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Glória a Deus. E ao terceiro dia, eles foram buscar no túmulo e não estava mais lá. A pedra estava removida. Só havia um lençol ali. E depois ele começa a aparecer aos irmãos e a conversar e comer peixe com os irmãos. E certa feita, eles estão com medo, Pedro e os discípulos: e agora? Os romanos vão nos prender, agora eles vão nos matar. A Bíblia diz que eles estavam amedrontados dentro de uma casa, fechado. O que nós vamos fazer agora, pastor Pedro? E agora? E conversando. E a Bíblia diz que de repente o Senhor apareceu a eles e diz: paz seja convosco. E soprou o Espírito Santo de Deus. E eles receberam a paz, eles foram inundados e cheios do Senhor. Sabe, irmãos, a saúde, a salvação da morte. E a salvação, irmãos, eu e você, nós não merecemos. Que é isso, pastor? Desde criança eu ia na escola dominical, sempre devolvia ofertas, dízimos, tenho um casamento abençoado, pago minhas contas. Ok, isso é o dever de cidadão mesmo. Mas para alcançar a salvação, Efésios 2:8 nos diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nisto que fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. Há um determinado grupo que prega que se nós fazermos boas obras, nós alcançaremos a salvação em Cristo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e então nós praticamos boas obras. Vocês me compreendem? Digam amém. E Deus nos salva da morte. Deus nos salva da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois que tu estarás comigo, teu vara e o teu cajado me consolam. O Senhor nos salva do abismo. Eu já contei o meu testemunho lá, né, pastor, na igreja, que o Senhor me tirou da cova. Ele remiu a minha vida e eu não merecia, eu estava totalmente errado.
Naquele contexto, o inimigo podia me matar, mas tinha uma mãe de joelhos dobrados, clamando por mim. Mães, não desistam de orar pelos seus filhos. Filhos, obedeçam às suas mães. As jovens, adolescentes aqui, os irmãos rapazes, obedeçam seus pais. Honra os teus pais, para que te vás bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. É uma promessa. Prolongue os seus dias. Muitos amigos meus não passaram dos 18 anos. Muitos amigos meus não passaram dos 21, 25 anos. Não obedeceram seus pais. Eu não obedecia também, mas aprove a Deus me guardar. Mas porque minha mãe orava por mim. Por isso que a importância da intercessão. Por isso a importância da oração. Por isso a importância de não desistir pelos seus irmãos. Amém? O homem que teme ao Senhor, o próprio Deus lhe dará proteção e bênção. O próprio Deus. O salmista nos diz assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Todos os dias da minha vida. Onde você vai tem a bondade do Senhor, e aonde você vai tem a misericórdia do Senhor. Mesmo muitas vezes você não percebendo, tem bondade do Senhor para a sua vida, até nas situações difíceis. E tem a misericórdia, por quê? Porque ela se renova a cada manhã. Não depende se eu estou bem, se eu estou alegre ou se eu estou triste. Tem misericórdia de Deus. E o verso 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça, favor imerecido e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Põe-te em pé, por favor, meu irmão. Glória a Deus. Se puder colocar um cântico aí, pastor. Amém. Estou sentindo de Deus nós orarmos juntos. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Sabe, irmãos, nós estamos a um dia do último mês do ano de 2020. Este ano que foi atípico, este ano em que o Senhor bradou